Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Depois de uma longa parada, voltamos com a data FIFA, onde temos o grupo D, representado pela seleção da Letônia, enfrentando a seleção da Armênia. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Letônia, ela perdeu todas suas 5 partidas. Já a seleção da Armênia, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu uma, empatou 2 e venceu 2. Atualmente a seleção da Letônia é a 5ª colocada com 0 pontos ganhos. Já a seleção da Armênia é a 3ª colocada com 7 pontos ganhos. Dos últimos 2 jogos disputados entre as duas seleções, houve uma vitória para a equipe da Letônia e uma vitória para a equipe da Armênia. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Armênia para vencer. Pelo grupo E, temos a seleção da Albânia enfrentando a seleção da República Tcheca. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Albânia, perdeu uma, empatou uma e venceu 3. Atualmente a seleção da Albânia é a 1ª colocada do grupo com 10 pontos ganhos. Já a seleção da República Tcheca, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2 e empatou 3. Atualmente a seleção da República Tcheca é a 2ª colocada com 8 pontos ganhos. Dos últimos 2 jogos disputados nessas duas seleções, houve um empate e uma vitória para a República Tcheca. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Pelo grupo I, temos a seleção da Bielorrússia enfrentando a seleção da Romênia. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Bielorrússia, perdeu 3, empatou uma e venceu uma. Atualmente a seleção da Bielorrússia é a 4ª colocada com 4 pontos ganhos. Já a seleção da Romênia, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3 e venceu 2. Atualmente a seleção da Romênia é a 2ª colocada com 12 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance, vitória da seleção da Romênia ou partida terminando empatada, empate fora. Grupo A, temos a seleção do Chipre enfrentando a seleção da Noruega. Nos últimos 5 jogos disputados pela seleção do Chipre, empatou uma e perdeu 4. Atualmente a seleção do Chipre é a 5ª colocada com 0 pontos ganhos. Já a seleção da Noruega, dos últimos 5 jogos disputados, empatou uma, perdeu uma e venceu 3. Atualmente a seleção da Noruega é a 3ª colocada com 7 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas seleções, houve 5 vitórias para a equipe da Noruega. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Noruega para vencer. Pelo grupo D, temos a seleção da Croácia enfrentando a seleção da Turquia. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Croácia, perdeu uma e venceu 4. Atualmente a seleção da Croácia é a 1ª colocada com 10 pontos ganhos. Já a seleção da Turquia, dos últimos 5 jogos disputados, empatou uma, perdeu 2 e venceu 2. A seleção da Turquia é a 2ª colocada com 10 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas seleções, houve 2 vitórias para a equipe da Croácia, 2 empates e uma vitória para a seleção da Turquia. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Croácia para vencer. Grupo A, temos a seleção da Espanha enfrentando a seleção da Escócia. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Espanha, perdeu uma e venceu 4. Atualmente a seleção da Espanha é a 2ª colocada com 9 pontos ganhos. Já a seleção da Escócia, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 4 e perdeu uma. Atualmente a seleção da Escócia é a 1ª colocada com 15 pontos ganhos. Dos últimos jogos disputados nessas duas seleções, houve uma vitória para a seleção da Escócia. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Espanha para vencer. Temos a seleção das Ilhas Faróis enfrentando a seleção da Polônia. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção das Ilhas Faróis, perdeu todas suas 5 partidas. Atualmente a seleção das Ilhas Faróis é a 5ª colocada com apenas um ponto ganho. Já a seleção da Polônia, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2
e venceu 3. A seleção da Polônia é a quarta colocada, com 6 pontos ganhos. O último confronto dessas duas seleções, houve uma vitória para a seleção da Polônia. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Polônia para vencer. Eliminatórias para a Copa do Mundo, temos a seleção da Argentina enfrentando a seleção do Paraguai. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Argentina, venceu todas as suas 5 partidas. Atualmente a seleção da Argentina é a segunda colocada, com 6 pontos ganhos. Já a seleção do Paraguai, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Atualmente a seleção do Paraguai é a sexta colocada, com apenas 1 ponto ganho. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas seleções, houve uma vitória para a seleção da Argentina, 3 empates e 1 vitória para a seleção do Paraguai. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Argentina para vencer. Eliminatórias para a Copa do Mundo, temos a seleção brasileira enfrentando a seleção da Venezuela. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção brasileira, perdeu 2 e venceu 3. Atualmente a seleção brasileira é a primeira colocada com 6 pontos ganhos. Já a seleção da Venezuela, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Atualmente a seleção da Venezuela é a quinta colocada com 3 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas seleções, houve 4 vitórias para a seleção brasileira, 1 empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Para o bilhete pronto, nós vamos com as seguintes sugestões. Chipre versus Noruega. Vamos de Noruega para marcar 2 gols. Partida acima de 1,5 para a Noruega fazer 2 gols. Ilhas Faróis versus Polônia. Vamos também da seguinte maneira. Polônia para marcar 2 gols. Espanha versus Escócia. Vamos também da seguinte maneira. Espanha para marcar 2 gols.